Santa Catarina é conhecida por suas praias paradisíacas, o frio da serra e a herança europeia. Mas quando o sol se põe e a bruma sobe no litoral, a paisagem ganha contornos muito mais sinistros. Você sabia que Florianópolis não é chamada de Ilha da Magia apenas por sua beleza? O apelido carrega um peso ancestral. Estamos falando de um lugar onde, por séculos, moradores juravam de pé junto que dividiam o bairro com seres sobrenaturais. Bruxas que roubavam barcos, amaldiçoavam vizinhos e se transformavam em animais. Hoje, eu vou te levar por uma viagem pelo folclore sombrio de Santa Catarina. Vamos explorar as pedras amaldiçoadas de Itaguaçu, os relatos perturbadores colhidos por Franklin Cascais e lendas que vão fazer você trancar a porta de casa hoje à noite. Prepare o café, apague a luz e venha comigo. Muito bem, eu sou Cris e é um prazer ter você mais uma vez em nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim? Para entender o medo em Santa Catarina, precisamos falar de um homem, Franklin Cascais. Ele passou a vida percorrendo as vilas de pescadores, registrando histórias que estavam prestes a sumir. Mas Cascais não via essas histórias apenas como conto de fadas. Ele desenhava as bruxas como criaturas viscerais, magras com dedos longos e olhares famintos. Ele relatou que o isolamento das comunidades açorianas criou um terreno fértil para o sobrenatural. Para os antigos manezinhos, como eram chamados, a bruxa não era uma fantasia de Halloween. Era um risco real para a saúde dos filhos e para o sucesso da pesca. Vamos agora à lenda do Salão de Baile das Bruxas. Olha que curioso. Se você for à praia de Itaguaçu, na parte continental de Florianópolis, verá uma formação rochosa bizarra. A lenda diz que aquelas pedras, na verdade, são bruxas petrificadas. Diz a lenda que as bruxas locais decidiram dar uma festa luxuosa. Elas convidaram lobisomens, boitatás e mulas sem cabeça. Mas havia um problema, elas não haviam convidado o diabo. Por causa do seu cheiro forte de enxofre e seus modos rudes que talvez estragariam o glamour do evento. Sentindo-se insultado, o diabo aparece de surpresa enquanto as bruxas dançavam ao luar. Em um acesso de fúria, ele as transformou em pedra, condenando-as a observar o mar para sempre, sendo açoitadas pelas ondas. E aqui vai uma curiosidade. Até hoje, moradores locais evitam passar por ali em noites de lua cheia, alegando ouvir sussurros e risadas estridentes vindas da rocha. Será apenas o som do vento ou o eco de uma festa que talvez nunca terminou? Hein? Mas o folclore catarinense é rico em manias para se proteger do mal. Antigamente, se uma criança chorava sem parar, diziam que ela estava embruxada. Existiam métodos específicos para descobrir se alguém era uma bruxa. Um dos mais famosos relatados por Cascais envolvia colocar uma tesoura aberta debaixo do tapete da porta. Se a visita não conseguisse sair de casa ou ficasse inquieta, o diagnóstico estava feito. Outra história comum é das bruxas que pediam coisas emprestadas. Se uma vizinha batesse a porta pedindo um pouquinho de sal ou farinha logo cedo, após uma noite de barulhos estranhos no telhado, cuidado. Diziam que ao negar o pedido você quebrava o feitiço dela. Agora vamos sair um pouquinho do litoral e subir a Serra de Santa Catarina e falar um pouquinho sobre o lobisomem de Lages e algumas outras coisas. Mas como você pode ver, não é só de bruxas que vive o medo em Santa Catarina. Na região serrana, especialmente em Lages e São Joaquim, as histórias de lobisomens ganham força entre as araucárias. Diferente do lobisomem de Hollywood, o lobisomem catarinense é uma criatura magra, amarelada, que se lambuza no sangue de animais. Há relatos de meados do século XX de homens que eram conhecidos na cidade por serem lobisomens locais. Geralmente, o sétimo filho de uma sucessão de irmãs. As pessoas até evitavam olhar nos olhos desses homens
principalmente durante a semana da Quaresma. Agora vamos falar sobre o navio fantasma da Ilha do Arvoredo. Se você acha que o perigo em Santa Catarina está apenas em terra firme, as águas da Ilha do Arvoredo guardam um segredo gelado. Pescadores mais antigos da região de Bombinhas e Governador Celso Ramos evitam certas rotas em noites de neblina baixa. Dizem que um navio de carga desaparecido no século XIX durante uma tempestade violenta ressurge com uma silhueta cinzenta, mas o detalhe que gela o sangue não é o navio em si, e sim o som. Relatos afirmam que, antes do navio aparecer, ouve-se o som de correntes batendo no casco e gritos de socorro que parecem vir debaixo da água. Um relato famoso de 1970 conta que um grupo de mergulhadores viu luzes estranhas no fundo do mar, próximas aos destroços do naufrágio, que se moviam como se lanternas estivessem sendo carregadas por mãos invisíveis. Em Santa Catarina, o mar não apenas tira vidas, ele parece aprisionar almas em um ciclo eterno de naufrágio. Agora vamos até Blumenau. Saindo do litoral e subindo para o Vale do Itajaí, o terror muda de face. Em cidades como Blumenau e Pomerode, a colonização alemã trouxe consigo lendas de espíritos que guardam as antigas residências. Existe um relato persistente sobre um casarão histórico onde moradores e visitantes afirmam ter uma menina loira vestida com roupas de época, parada na janela do sótão. E um detalhe perturbador: a casa está trancada e vazia há décadas. Diferente de bruxas barulhentas da ilha, este é um horror silencioso. Dizem que se você olhar fixamente para a janela e ela notar a sua presença, você vai começar a ouvir passos rápidos correndo no andar de cima da sua própria casa naquela mesma noite. É o chamado espírito acompanhante, uma entidade que se fixa em quem tenta desvendar seu segredo. O Vale Europeu é lindo, mas suas paredes antigas têm olhos que nunca piscam. Agora vamos falar sobre uma serra encantadora, a Serra do Rio do Rastro, um lugar lindo e se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, é uma linda dica de passeio. Mas agora imagine dirigir por uma das estradas mais bonitas e perigosas do mundo, a Serra do Rio do Rastro. Centenas de curvas fechadas, abismos profundos e uma neblina que pode cegar um motorista em segundos. Caminhoneiros que cruzam essa serra na madrugada relatam a aparição de um caroneiro fantasma, geralmente um homem com roupas de trabalho pesadas, parado no acostamento e em locais onde é impossível alguém estar andando a pé. Alguns motoristas contam que, ao olharem pelo retrovisor após passarem por uma curva deserta, veem um homem sentado no banco de trás. Ele não diz nada, apenas aponta para o abismo. Quando o motorista freia ou desvia de um perigo real que não tinha visto, como uma pedra na pista ou uma falha no freio, a figura desaparece. Seria um anjo da guarda ou uma alma condenada tentando evitar que outros tenham talvez o mesmo destino que ele teve naquelas curvas? E agora vamos dar uma voltinha em Laguna. Laguna é uma das cidades mais antigas do Brasil e suas pedras guardam memórias de guerras e tragédias. Mas a lenda mais temida pelos moradores do centro histórico é a Procissão das Almas. Dizem que nas madrugadas de sexta-feira da Quaresma, quem se atreve a olhar pelas frestas da janela pode ver uma fila interminável de figuras encapuzadas, vestindo túnicas brancas e carregando velas que nunca se apagam, mesmo sobre o vento forte do sul. O som não é de passos, mas de um murmúrio constante, como uma reza em latim que parece vibrar dentro do peito de quem ouve. Uma história famosa na região conta que uma mulher curiosa abriu a porta para ver a procissão e um dos encapuzados lhe entregou uma vela. Ela aguardou em uma gaveta para devolver no dia seguinte. Ao amanhecer, quando abriu a gaveta, no lugar da vela encontrou um osso do braço de um esqueleto. Você pode não acreditar, mas nesse momento estou todo arrepiado.
A mulher adoeceu e só recuperou a saúde quando, na sexta-feira seguinte, devolveu o osso à procissão fantasmagórica. Peraí, como assim? Um presente do além que vira uma maldição? Em Laguna, a curiosidade pode ter um preço eterno. Agora vamos dar uma volta a Urubici. Muitos conhecem Urubici pelo frio recorde, mas os buscadores de tesouros conhecem a cidade por outro motivo: o ouro dos jesuítas. Diz a lenda que antes de serem expulsos, padres esconderam toneladas de ouro em túneis secretos sobre o morro da igreja. Mas esse ouro seria amaldiçoado. Moradores locais relatam ver a luz do ouro, uma esfera de fogo azulada ou dourada que flutua sobre as montanhas em noites sem lua. Eles dizem que a luz indica onde o tesouro está enterrado, mas quem tenta seguir a luz acaba perdendo o sentido de direção, vagando por dias na mata até enlouquecer. Dizem que o tesouro só será encontrado por alguém que não tenha ganância no coração. Enquanto esse escolhido não aparece, a luz continua vigiando as escarpas da serra, servindo de farol para uma fortuna que ninguém pode tocar. O chupa-cabra do extremo oeste. Nos anos 90, um pânico tomou conta das áreas rurais entre Chapecó e São Miguel do Oeste. Não eram bruxas ou fantasmas, mas era algo biológico e aterrorizante. Animais apareciam mortos da noite para o dia, sem uma gota de sangue no corpo e com perfurações precisas no pescoço. A lenda do chupa-cabra ganhou força total no solo catarinense. Agricultores montavam vigílias com espingardas, descrevendo uma criatura agachada com olhos vermelhos brilhantes e espinhos nas costas. Embora muitos digam que era apenas ataque de cães selvagens ou pumas, o mistério permanece. Como um predador comum conseguiria drenar o sangue de dezenas de ovelhas sem deixar rastro de luta ou barulho? E para muitos produtores do Oeste, o chupa-cabra nunca foi lenda, foi uma ameaça real que desapareceu nas matas de araucária tão rápido quanto surgiu. Agora vamos falar um pouquinho sobre o rio que divide Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, Rio Uruguai. Enquanto no litoral tem seus navios fantasmas, o interior de Santa Catarina tem o monstro das águas doces, no Rio Uruguai, na divisa com o Rio Grande do Sul, existe a lenda da serpente gigante. Pescadores de Itapiranga e Mondaí juram que em dias de águas muito calmas é possível ver uma sombra que atravessa o rio de uma margem a outra, medindo mais de 15 metros de comprimento. Dizem que a serpente vive em cavernas submersas que nunca foram mapeadas. A lenda diz que ela é a guardiã do rio e que quando as águas ficam barrentas sem ter chovido, é porque a serpente está se movendo no fundo, preparando-se para uma grande enchente. Muitos acreditam que as luzes avistadas sobre o rio à noite, que muitos confundem com OVNIs, são na verdade os olhos da criatura refletindo ao luar. O que vive nas profundezas do Rio Uruguai é um segredo que os antigos preferem não investigar. Agora voltamos a Joinville, o mistério da rádio fantasma. Bom, como você sabe, eu entendo de rádio, e essa aqui vai especialmente para quem gosta de mistérios técnicos. Em Joinville circula a lenda de uma frequência de rádio que não deveria existir. Dizem que em certas madrugadas chuvosas, ao sintonizar o rádio em frequências vazias de AM e FM, motoristas começavam a ouvir uma transmissão nítida de uma rádio que operava nos anos 50. Eles ouvem jingles antigos, notícias de fato que já aconteceram e uma voz de locutor que parece estar falando diretamente com quem está ouvindo. O relato mais bizarro é de um motorista que ouviu o locutor anunciar o próprio acidente minutos antes de ele perder o controle na pista molhada. Seria uma dobra no tempo ou o eco de ondas de rádio presas na atmosfera? Se você estiver dirigindo por Joinville de madrugada e o rádio começar a chiar de um jeito estranho, é melhor desligar o aparelho. Pois bem, as lendas urbanas de Santa Catarina são mais do que apenas sustos. Elas são a alma de um povo que tentava explicar o inexplicável em uma época de isolamento.
Hoje as luzes da cidade ofuscam as sombras onde as bruxas se escondiam, mas a essência permanece. Ao caminhar pelas areias de Taguaçu ou pelas trilhas da ilha, é impossível não sentir um calafrio e pensar: e se Cascais estivesse certo? E se a magia não for apenas um apelido turístico, mas uma presença real que apenas finge estar dormindo? Muito bem, passamos pelas bruxas do litoral, pelos monstros dos rios e pelos fantasmas das estradas, e até por frequências de rádios do além. Santa Catarina é um estado de luzes lindas e fotos perfeitas, mas as sombras que ficam entre um clique e outro guardam segredos que a lógica não explica. E você, vai conseguir dormir hoje sem conferir se a porta está bem trancada? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim?